Hey, welcome to the channel. A gramática nem sempre explica. Eu sou a Tetirana. E se você gosta de aprender inglês de uma forma holística, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. O assunto de hoje será vogal, que em inglês a gente fala vowel. Então, vogais, vowels, ok? Para começar, tanto em inglês quanto em português, nós temos five vowels, 5 vogais. Em algumas ocasiões, o Y também se comporta como uma vogal, mas hoje nós vamos deixá-lo de lado, ok? Então, se você vem acompanhando o canal, você já me ouviu dizer que toda letra tem um nome e tem um som. Só que às vezes, uma letra pode fazer mais do que um som. E é o caso das vogais, ok? Hoje nós vamos falar sobre os sons curtos e os sons longos da vogal. Então, só um disclaimer aqui: quando eu falo som curto e som longo, não tem nada a ver com é, é, de eu ficar pronunciando ela por um longo tempo ou dela ser um som curtinho. É só o nome do som, ok? Porque eu já vou dar aqui um spoiler que toda a vogal ela tem um continuous sound. Nós já temos vídeos no canal sobre continuous sound. É só você ir lá para você entender sobre continuous and stop sounds, ok? Então vamos lá. Então, aqui nós temos as nossas five vowels. O nome delas são A, vowel E, vowel I, vowel O, and vowel U. Alright? Agora vamos falar sobre o short sound que elas fazem, ou seja, o som curto, que eu falei que não tem nada a ver de o som ser pronunciado rapidamente, é só o nome do som, ok? Vamos lá. Então, o short sound da vowel A, a gente pronuncia A. É como se estivesse comendo uma maçã, tem que abrir bem a boca. A. O som curto, the short sound for vowel E, a gente pronuncia é, a, é. Short sound for vowel I, e, como se fosse e, ou uma outra referência, o E de você, e, ok? Short sound for vowel O, A, como se fosse ah. Short sound for vowel U, como se fosse da, ok? Beleza. Então, você pode me perguntar, tá, esse é o som curto das vowels, mas você falou que tem outro som também. O outro som se chama long sound, que é o som longo. Mas voltando à referência, short e long não tem nada a ver com a quantidade de vezes, de tempo que eu fico pronunciando as vogais, ok? Agora, uma coisa interessante para ajudar a gente, né? Porque eu não vou aqui introduzir outro som para atrapalhar a nossa memória de gravar. O som longo das vogais é o mesmo nome que elas têm. Ou seja, o long sound da vowel A é A. Long sound da vowel E, E. Long sound for vowel I. Long sound for vowel O, O. And the long sound for vowel U, ok? Percebeu o sonzinho aqui, ó? Não iu. É como se tivesse fosse o you do você. Ok, então vamos lá. Aí você pergunta, como eu sei quando eu pronuncio, então, o short sound e o long sound? Aqui eu vou dar uma regrinha básica, ok? Então tá. Então vou pegar mais aqui mais algumas letrinhas.
para fazer aqui uma sílaba. Aqui eu tenho uma sílaba. Como eu sei que eu tenho uma sílaba? Porque se eu pronunciar cat, cat, meu queijo tocou na minha mão uma vez só. Então só tem uma sílaba. Como é que é a dinâmica aqui? O que a gente fala quando eu estou ensinando fonética para as crianças? Às vezes a gente tem que voltar lá atrás para poder dar vários passos para frente. Então, eu digo assim, a vogal ela está presa entre duas consoantes. Então, ela não tem liberdade para falar o nome dela. Então, vou ter que falar o som curto dela. A, a, cat. Vamos agora usar a vowel I. De novo aqui, ó. Prendi a vowel I entre duas consonantes. Formei aqui uma sílaba. Pat, uma sílaba. Então, como ela está presa entre duas consoantes, ela também não tem liberdade para falar o nome dela. Então, o que que acontece? Essa vogal vai ter o som curto. Pat, pat, ok? Vowel I, tá aqui, livre, leve, solta. Vou prendê-la também entre duas consonantes. Então, a vowel I não vai ter mais a liberdade de falar o nome dela. Então, vai virar som curto. E, pen, pen, não pin, pen. Mais uma sílaba, tá vendo? Pen, uma sílaba só. E nessa sílaba a vowel está presa. Vowel O, tá aqui, ó. Tururu, livre, leve, solta. Agora eu vou prendê-la entre duas consonantes. Então ela também não vai ter liberdade mais de falar o nome dela. Então ela vai soar o som curto dela, que é o O, ha, O, ha, ok? Mais uma sílaba que eu tenho aqui. Ha, ha. Vowel U, olha aqui, livre, leve, solta. Vou prendê-la entre duas consonantes. E agora ela não tem mais a liberdade de falar o nome dela. Ela vai ter que pronunciar o som curto dela, que é o A. Então aqui vai ficar tub, up, tub. Ok? Beleza. Isso aqui eu tenho uma CVC, 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 CVC. O que é CVC? É quando uma palavra é formada por uma consonant, que é consoante, uma vowel, uma vogal, e uma consonant, uma outra consoante. Então, esse conceito de CVC também é usado quando a gente quer fazer algumas outras coisinhas no inglês, ok? Então, já grava esse conceito aqui agora, para quando você se deparar com o próximo vídeo, que a gente vai usar esse conceito de CVC, já está claro na sua mente. O que é CVC? É uma palavra que é formada por uma consonant, uma vowel e uma outra consonant, ok? Beleza. Uma das regras gramaticais, eu consigo converter essas vogais que estão falando o som curto delas para um som longo. E tem uma letrinha que me ajuda a fazer isso. E ela é chamada de silent I, que é um I silencioso. A gente sabe que a letra I é essa daqui. Então, quando ela é colocada no final da palavra aqui, ó, é como se ela estivesse fazendo uma mágica e estivesse transformando o short vowel sound aqui em um long vowel sound. Então, aonde eu tinha cat, agora eu tenho o silent I. E por que ele é silent? Porque a única função dele é fazer com que a vogal de dentro fale o nome dela. Ele não será pronunciado. Cat, hey, viu? Essas duas letras continuam sendo hey, não é KP, hey, silent I. Aqui é cat. Vou transformar isso aqui num nome, ó. O que o silent I está fazendo aqui? Fazendo a vogal de dentro falar o nome dela. Pete, de pet, virou Pete. Mesma coisa aqui. Aqui
Had. Vou colocar aqui o silent E, que está fazendo a vogal de dentro falar o nome dela. Pine, pine. Aqui é ha. Para colocar o silent E aqui, essa letra O, que está fazendo som curto, por estar presente em duas consoantes, ela vai falar o nome dela. Hope, hope. Tub, porque a letra U está presente em duas consoantes. Não pode falar o nome dela. Está falando o som curto dela, que é o Mas quando eu colocar o Magic E aqui, ela agora tem liberdade de falar o nome dela. U, tube, 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 de YouTube. Entendeu? Porque é tube. Very good. Bom, você entendeu? Eu espero que sim. E se você consegue pensar em outras palavras que têm o silent E, escreve para aqui a gente escreve para a gente aqui nos comentários, ok? Thank you very much. Bons estudos.